Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Se o Jorginho assinar com o Flamengo, aí vai ser um senhor meio de campo, hein? Vai ser um senhor meio de campo. É um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Se ele assinar com o Flamengo vai estar muito bem, mas muito bem municiado no seu setor intermediário, que eu vejo o setor intermediário como o coração. É questão de tempo, assim, na minha concepção, para ele poder assinar esse contrato com o Flamengo, esse pré-contrato. O próprio José Boto, na entrevista que eu fiz com ele segunda-feira, se mostrou muito otimista em ter o Jorginho já para o Super Mundial. E por que a gente fala isso? Porque o contrato dele com o Arsenal vai até o dia 31 de junho. E o Super Mundial começa antes. Sim. Então muita gente fica com essa dúvida se de fato o Jorginho vai estar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. E caso não esteja também, eu não vejo nenhum absurdo nisso. Rival se rende ao Flamengo com possível chegada de Jorginho. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco e também SBT Rio. Créditos na descrição. Neto faz uma análise sobre como o meio-campo do Flamengo deve ficar com a chegada do ítalo brasileiro. Na sequência, o setorista Vene Casagrande trouxe detalhes do que falta para o jogador ser oficialmente atleta do nosso Mengão. Bora acompanhar o conteúdo e depois a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos acompanhar tudo sobre essa chegada de Jorginho ao Flamengo agora. O Jorginho, ele chegou no Rio. O Jorginho chegou no Rio. Todo mundo sabe que ele tem um acordo verbal com o Flamengo. Obviamente que muita coisa ainda precisa ser analisada. Eu tava assistindo um vídeo lá no canal do Paparazzo Rubro Negro. O Paparazzo estava lá. E aí ele falou que ele estava lá de férias. Não descartou a reunião com o José Boto. Mas é aquele negócio, né? Vamos ver, tá, não sei o quê. Mano, tamo aí, tamo junto, sabe assim? Quando o cara, ele não quer ficar se comprometendo, ficar criando expectativa na torcida. Tem toda uma etiqueta, né? Uma formalidade que eles seguem. Segundo o jornal O Globo, o atleta vai ter sim uma reunião com o José Boto. O José Boto também não descartou isso. E ele já tem apalavrado e ele vai trazer a família para conhecer o Rio de Janeiro. Então essa visita dele, embora ele falou lá pro Paparazzo que é de férias, segundo o jornal O Globo, não é simplesmente umas férias, mas sim conhecer ali a cidade do Rio de Janeiro, com a esposa, com a família dele, porque uma parte da família dele vai se mudar. Então ele precisa do aval de esposa e também dos pais dele, que provavelmente também vão vir para o Rio de Janeiro, se o atleta assim assinar com o Flamengo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Se o Jorginho assinar com o Flamengo, aí vai ser um senhor meio de campo, hein? Vai ser um senhor meio de campo. É um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Se ele assinar com o Flamengo vai estar muito bem, mas muito bem municiado no seu setor intermediário, que eu vejo o setor intermediário como o coração de uma equipe. É o coração. É o coração que alimenta e oxigena, né, todos os outros setores. Então, quando você tem uma zaga boa e um meio-campo que ganha na marcação, mano, é dois obstáculos, são dois blocos para a equipe adversária ter que passar. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque o domínio do jogo, o controle do ritmo acaba sendo da equipe que tem esse ganho numérico e também de marcação no setor intermediário. Então o setor intermediário é tudo. Time que não tem controle do meio campo, vocês podem ver, acaba passando sufoco o jogo inteiro ou acaba tomando gol e saindo com derrota. Se o Jorginho vier pro Flamengo, vai ser um senhor meio campo. Vai ser um senhor meio campo mesmo. Ô, Vene, o homem vem ou não vem pro Flamengo? Ele tá de férias, gente, no Rio de Janeiro, aí com a família, e escolheu logo o Rio de Janeiro pra passar as férias, ô Vene? Tem um motivo particular também, pelo que me relataram, a esposa dele vai fazer um procedimento estético com o médico da confiança deles aqui no Rio de Janeiro, e ele vai juntar o útil ao agradável, vai apresentar a esposa ao Rio de Janeiro, porque esse foi um dos motivos que fez o Jorginho atrasar o sim ao Flamengo.
como que seria a adaptação da esposa, da família ao Rio de Janeiro. E ele vai aproveitar para mostrar o Rio de Janeiro, eles vão estar na companhia de 2 casais também, eles vão apresentar o Rio de Janeiro a ela, ou seja, mostrar onde pode morar, como é que funciona o dia a dia aqui no Rio de Janeiro. O Jorginho vai aproveitar, vai conhecer também as estruturas do CT Ninho do Urubu, vai ser recebido lá pelo diretor José Boto. É questão de tempo, assim, na minha concepção, para ele poder assinar esse contrato com o Flamengo, esse pré-contrato. O próprio José Boto, na entrevista que eu fiz com ele segunda-feira, se mostrou muito otimista em ter o Jorginho já para o Super Mundial. E por que a gente fala isso? Porque o contrato dele com o Arsenal vai até o dia 31 de junho. E o Super Mundial começa antes. Sim. Então muita gente fica com essa dúvida se de fato o Jorginho vai estar à disposição do Flamengo para o Super Mundial. E caso não esteja também, eu não vejo nenhum absurdo nisso. Até porque estamos falando de um jogador que vai terminar a temporada dele, né? Porque a temporada na Premier League vai até o meio do ano, termina no meio do ano. Nada mais justo, caso ele fique até o dia 31 de junho, ele recebe alguns dias de férias. Sim. E depois ele começa a trajetória dele pelo Flamengo. Porque eu acho que é um jogador que, independentemente de quando ele comece no Flamengo, é um jogador que vai ser importante pelos próximos 3 anos, que é o tempo de contrato dele com o Flamengo. Então essa vinda dele ao Rio de Janeiro de férias durante a data FIFA, óbvio que não é só férias, né? Eles vão fazer essa visita ao médico da confiança deles e ele vai mostrar para ela como que é o Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa. Vene, eu não sei se você tem essa informação, mas lá na Placar, inclusive a Raíza trouxe a informação de que ele, cumprindo o contrato até o final, ele ganha uma bonificação muito grande lá do Arsenal, que isso está em contrato dele. E que para ele vir para o Flamengo antes desse fim desse contrato, o Flamengo teria que desembolsar um dinheiro para poder justamente suprir essa bonificação que ele receberia. Que o fato dele cumprir o contrato lá é como se fosse uma cláusula de fidelidade, entendeu? O cara cumpriu o contrato até o final, Sim. Então a gente vai bonificar ele por ter cumprido o contrato. Inclusive, o fato dele não ter assinado um pré-contrato até o momento, pelo que ele passou para o Flamengo, é por respeito ao Arsenal. Porque ele pode assinar um pré-contrato. E aí ele se torna jogador do Flamengo após o dia 31 de junho, a partir do dia 1º de julho. Então, por respeito ao Arsenal, pelo que ele falou ao Flamengo, ele não quer assinar esse pré-contrato. E que encaixa muito com a informação da colega da Raíssa Simplício aí, que o Pedrosa trouxe. Que não é um valor baixo. É um valor significativo. Uma informação drone dela de que ele teria essa questão também financeira. E tá tudo certo, gente. É o trabalho dele. Imagina, se essa informação realmente procede, a gente tá falando de um cara que é um profissional. E outra, olhando assim, Lucas Pedrosa, um homem inteligente. Claro. Porque se você... Imagina que eles são uma família. Tem a esposa, tem filhos. Confesso que eu não sei. Vamos dizer que tem ou não tem? A esposa dele não é brasileira. Eles têm a família lá. Sim. E aí, como uma boa família, você vai... Imagina, para você mudar de vida, você tem um marido que ele é, vamos dizer, nômade, uma hora joga num lugar, outra hora joga no outro, né? A mulher, a família, tem que estar à vontade num novo espaço, num novo estado, num novo país, né? E se ela tinha essa coisa, Brasil, não sei, Rio de Janeiro, tô em dúvida. A gente sabe que o Rio é lindo, a gente mora aqui, a gente ama, mas às vezes muito mal falado, até muito pela violência. Então as pessoas obviamente têm medo, né? Então o cara vem, traz a mulher pra passear em Ipanema. No Fazano. Aquele povo carioca maravilhoso. Quem é Mengão que tá na rua vai tratar o homem bem, hein, Venê? Claro. Vai, ai, Jorginho, não sei o quê. Aí ela já queria fazer o procedimento estético. Ele como um príncipe, tratando ela como uma rainha. Vamos lá, que no Brasil a gente sabe que a medicina aqui no Brasil, gente, é maravilhosa. E aí, ainda mais na parte estética também. Sim. Aí ela vai vir, ou não sei o que, ela vai fazer uma barriga bonita, um peito bonito e tal. Ela vai olhar, vai ter uma impressão, Vene Casagrande do Rio de Janeiro, assim, que lugar maravilhoso, Lucas Pedro. É um sol, uma praia, é um povo maneiro, é lindo. E eu fiquei bonita. O homem, ó, tá trabalhando com a mente, hein, Lucas Pedro? Processo de convencimento. É isso. O Rio de Janeiro, pra quem tem muita grana, como é o caso do Jorginho, é maravilhoso. Vão ter pouquíssimos lugares no mundo que são melhores do que o Rio. E é isso que ele tá, na minha visão, deve estar tentando fazer, né? Porque não é normal o cara... Tudo bem que a data FIFA, ele já não jogaria lá e etc. Mas ele escolhe logo o Rio de Janeiro para passar as férias. Então,
parece que deve ter um processo de convencimento. O que é legal a gente explicar, o Jorginho, gente, apesar dele ser brasileiro, ele é um jogador que se naturalizou italiano, ele viveu a carreira inteira dele na Europa praticamente, até a cabeça do próprio Jorginho, Sim. ela é europeia. O Jorginho já não pode ser mais considerado apenas um brasileiro. Ele tem a cabeça europeia, a vida dele é toda na Europa. A mulher dele é o quê? Italiana? Eu não sei qual é a nacionalidade. Eu acho que um grande exemplo, inclusive dentro do Flamengo, é o próprio Felipe Luiz. Porque ele passou pelo mesmo processo que o Jorginho está passando, de convencimento à esposa. Sim. Na ocasião, tinha essa dúvida para onde ele podia ir, porque tinha outros clubes da Europa, inclusive, querendo contratar o Felipe Luiz. E aí, os dirigentes do Flamengo foram até a casa dele, foi quando a esposa dele falou, olha, eles vieram até aqui. Eu acho que você tem que escolher o Flamengo e eu topo ir com você. Cada um usa o bolo de cenoura É. que consegue. O John Texton levou o bolo de cenoura lá para convencer o Luiz Henrique, a família lá. Cada um usa o bolo de cenoura que O José né? Boto utilizou a cenoura Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz está participando de várias reuniões junto com o Jorginho. Ele que está convencendo o Jorginho. Cada um É sabe isso aí, nação. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Iremos deixar o link do canal Opina Porco e SBT Rio na descrição como forma de créditos. O nosso colega Neto aí analisando essa possibilidade de Jorginho ser atleta do Flamengo. O jogador chegou ao Rio de Janeiro. É claro que, de acordo com ele, veio passar esse tempo aí de data FIFA na Cidade Maravilhosa. Aproveitou o momento para conhecer uma possibilidade dele, que no caso é o Flamengo. Então, Neto rasgando elogios aí ao Flamengo, ao meio de campo do nosso Mengão, caso Jorginho seja atleta rubro-negro. Imagine aí, Dela Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Jorginho, pelo amor de Deus, que meio campo é esse? Uma verdadeira seleção que teremos diversas possibilidades para montar uma equipe para enfrentar qualquer time do futebol sul-americano. Então é um jogador que chega sim para aumentar ainda mais o nível do elenco rubro-negro e, é claro, brigar pelas principais competições do futebol sul-americano, né? E logo na sequência tem informações atualizadas, né? Vene Casagrande, que teve uma entrevista com José Boto, e o próprio diretor esportivo está otimista com relação à contratação de Jorginho. É claro que só depende do jogador. O Flamengo já ofereceu um contrato muito vantajoso, né? O tempo também muito bom, 3 anos de contrato. O jogador deu a sua contraproposta, os valores são praticamente parecidos. Penso eu que por isso o Flamengo não deixará de contratar o atleta. O Flamengo quer que o jogador venha para disputar o Super Mundial de Clubes e o jogador quer terminar o seu contrato com o Arsenal da Inglaterra, porque se ele tiver o seu vínculo encerrado antes do tempo, ele não ganha uma bonificação. Essa bonificação é apenas se ele cumprir até o final do seu contrato. Isso são apenas detalhes. E penso eu que essa visita que ele está fazendo ao Rio de Janeiro é justamente para resolver esses detalhes e, no mais tardar, até o início do Super Mundial de Clubes, ele chega ao nosso Mengão. E dependendo desses valores, qual seria esse valor que o Flamengo teria que pagar para que o jogador rescindisse o contrato com o Arsenal? O Flamengo pode ser que pague, né? Não sei. Vamos ficar de olho aí nos próximos passos de Jorginho. Com certeza, nos próximos dias, ele vai ter algum jantar, alguma conversa formal aí com o José Boto, né, juntamente com o Felipe Luiz, que já teve até conversas online com o jogador e que, inclusive, demonstrou interesse em contar com o atleta como sendo jogador do nosso Mengão. Então, Jorginho está no Rio de Janeiro. A sua visita não é apenas por férias, todos nós sabemos. O desejo do Flamengo e do jogador, então, é mútuo, esse desejo de ambas as partes. E o nosso Mengão agora corre contra o tempo. O Flamengo quer o jogador para o Super Mundial de Clubes e o atleta quer cumprir o seu contrato até o final, porque, de acordo com ele, tem muita gratidão pelo Arsenal da Inglaterra. Então, é uma contratação para aumentar ainda mais o nível do elenco rubro-negro e o nível do meio-campo do nosso Mengão. Vai faltar espaço aí para jogador. Quem ganha com tudo isso é Felipe Luiz, que terá alternativas para que, durante uma temporada com muitos jogos, possa mesclar esses times e colocar a maioria desses jogadores aí para atuar em alto nível. Jorginho é um bom reforço? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.